Bem, pessoal, então, nessa aula, nós vamos trabalhar com volume e cascas cilíndricas, ok? E antes de falar sobre cascas cilíndricas, vamos falar um pouquinho do caso anterior, que já discutimos. Então, encontramos o volume de um sólido de revolução tomando elementos retangulares de área perpendiculares ao eixo de revolução, e o elemento de volume era um disco ou anel circular. Então, em alguns problemas de volume, são muito difíceis lidar com esses métodos. Então, de um disco ou de uma arruela. Então, por exemplo, considerando aqui um problema do volume de um sólido obtido pela rotação em torno do eixo Y, da região delimitada por essa função e por y igual a zero. Então, como vocês podem ver na figura aqui. Se fatiarmos perpendicularmente ao eixo Y, então, perpendicular ao eixo Y, eu coloco um elemento de área aqui, um retângulo. Então, nós vamos obter o quê? Uma arruela. Então, ao rotacionar aqui, nós encontraremos um disco ou uma arruela. Para calcularmos os raios interno e externo da arruela, teríamos que resolver essa equação aqui para x em termos de y, que não é uma tarefa fácil. Então, nesse caso, o caso anterior que nós discutimos trabalha justamente em colocar um elemento de área perpendicular ao eixo de rotação. Com isso, nós obtínhamos um disco ou uma arruela. E para obter esses raios interno e externo, nesse caso dessa função, se torna algo muito complicado. Portanto, então, nós agora temos também um método das cascas cilíndricas, que é mais fácil de resolver no caso dessa figura 1 aqui. Então, nesse caso, nós teremos, então, que colocar o elemento de área, aqui o retângulo, paralelo ao eixo de rotação. E aí nós vamos obter uma casca cilíndrica. Tudo bem? Então, aqui, pessoal, seu volume é calculado subtraindo-se o volume V1 do cilindro interno com V2. Então, aqui vocês podem ver na figura 2 o cilindro que você obtém. Então, perceba aqui que eu tenho um R1, que é justamente o raio desse cilindro menor, e um R2, que é o raio do cilindro maior. E você tem um raio médio, que é dado por esse Rzinho. Ok, então para calcular o volume aqui, eu faço V2 menos V1. Então vamos ficar espertos aqui, ó, que o V2 é justamente um πr ao quadrado do raio externo aqui, o raio 2, menos um πr 1 ao quadrado h. Então, isso aqui eu posso reescrever com π e h fatorados, então eu fico com R2 ao quadrado menos R1 ao quadrado. Tudo bem. Essa expressão eu posso escrever assim, ó. R2 mais R1 vezes R2 menos R1. E eu posso multiplicar 2 por 2 aqui, ó, nessa expressão. Quando eu faço isso, eu fico com 2π e eu fico com esse R2 e R1 somados dividido por 2. Então, e essa expressão eu posso, então, chamar de uma espessura da casca, ΔR, está aqui na figura 2, tá? Então, ΔR é justamente o R2 menos o R1, é a espessura, e o R, que é o raio médio da casca. É a soma do raio 2 com o raio 1 dividido por 2. Então, agora, essa expressão dá origem a esse volume, tudo bem? Então, 2πrh ΔR, que é a espessura da casca. Tudo bem. E essa fórmula pode ser memorizada da seguinte maneira: circunferência, altura e espessura. Então, como está aqui para vocês. Então, o método das cascas, pessoal, envolve tomar elementos retangulares de áreas paralelos ao eixo de rotação e não mais perpendicular. E quando for rotacionado em torno do eixo de revolução, obtém-se uma casca, um sólido contido entre dois cilindros. Então, como eu coloquei aqui para vocês nessa figura 2 aqui. Tudo bem. Pessoal, essa aqui é uma parte rápida que nós vamos passar, uma discussão bem rápida. Se vocês quiserem ler mais no capítulo de volumes do leitor, seja qualquer livro que você queira estudar. Então, podemos discutir depois também sobre toda essa evolução
de volume cascas cilíndricas. Agora, pessoal, considere S, tá? O sólido obtido pela rotação em torno do eixo Y. Então, eu estou rotacionando, eu estou com essa função aqui, eu estou rotacionando em torno do eixo Y, de uma região limitada por y igual a f de x, y igual a zero, e eu tenho as retas x igual a A e x igual a B. Ok, então fazendo essa rotação, eu obtenho esse sólido aqui, S. Beleza, então dividimos o intervalo AB em N subunidades de mesma largura. Então, o ΔX é o mesmo para todos. E consideramos aqui o x barra o ponto médio. Então, o que acontece? Então, aqui na figura 4, fica melhor, fica mais claro para a gente, tá? Então, eu tenho aqui a função e eu tenho agora um objeto, um elemento de área aqui, colocado paralelo ao eixo de rotação. Eu estou rotacionando, pessoal, em Y. Tudo bem. Então, eu coloquei esse elemento de área aqui e estou rotacionando. Com essa rotação, agora nós teremos cascas, tá? Cascas cilíndricas. Então, eu vou ter um volume escrito dessa maneira aqui. Esse volume aqui, ó, perceba que agora eu tenho aqui o ponto médio, que é justamente esse xi aqui, e eu tenho também o f de x do ponto médio, e eu tenho a espessura ΔX, que é a mesma para todos os retângulos que eu coloco aqui. Então, eu coloquei aqui vários retângulos dentro dessa função e rotacionei. Então, com isso, nós vamos obter, então, as cascas cilíndricas nesse sólido. Então, perceba que isso aqui é feito para apenas um. Então, se eu coloco i igual a 1, eu vou obter uma casca cilíndrica para apenas uma casca cilíndrica. O ponto importante aqui é uma aproximação para o volume de S completo agora é dada pela soma dessas cascas. Então, colocando vários retângulos, você vai obter várias cascas. Então, essa soma de I1 igual a 1 até N cascas, você vai colocar diversas cascas dentro desse volume aí, então você vai obter essa expressão aqui, tá? Que é justamente aquela que nós obtivemos mais acima, essa aqui. Ok? Então, com base nisso, tenho aqui uma soma de Riemann, tá bom? Então, essa aproximação parece se tornar melhor quando n vai para infinito, como eu disse já anteriormente, quando você coloca diversos elementos de área, e aí você vai ter inúmeras cascas cilíndricas. E com isso, pela definição de uma integral, sabemos que o limite, quando n vai para infinito, dessa expressão do volume, dá origem justamente, sabendo que a função é contínua, sabemos que agora nós temos uma integral que varia de A até B, de 2π x f de x, e a espessura que é dada pelo dx. Então, está aqui na definição, tá? Nesse ponto 2, o volume do sólido, obtido pela rotação em torno do eixo y, da região sobre a curva y igual a f de x, de A até B, é dada justamente por essa expressão aqui, bem diferente da forma quando nós trabalhamos com arruelas ou discos. Então, agora eu tenho 2πx, f de x, dx. Pois bem, pessoal, então, com base nisso, tá bom? Então, como eu falei anteriormente, a gente pode discutir, pode falar um pouco mais sobre essas questões de como obter essa expressão. A melhor maneira de pensar nessa fórmula é em uma casca típica, cortada e achatada, como na figura 5. Então, está aqui, ó. Então, está aqui essa casca, e você, digamos, faz um corte e achata ela. Então, você encontra a circunferência, 2πx, vezes a altura, vezes a espessura, ΔX, que está aqui na expressão que acabamos de encontrar. Então, é bem interessante essa forma de encontrar o volume, tá? Nem toda vez será mais fácil encontrar por arruelas, como já vimos anteriormente, mas será mais fácil encontrar a partir das cascas cilíndricas.
Tudo bem? Então, com base nisso, agora já, como nós obtivemos a expressão do volume, para quando nós tivermos aí um caso de casca cilíndrica, então vamos passar aqui para algumas questões que eu separei para todos nós realizarmos aqui juntos. Então, é sempre importante, pessoal, é sempre importante, quando vocês forem fazer as questões, principalmente quando você começa a fazer a primeira questão desse assunto, sempre repetir a formulazinha para que você vá cada vez mais colocando na sua cabeça. Então, é muito importante isso. Então, aqui vamos ver, ó, a região limitada pela curva y igual a x ao quadrado, pelo eixo x e pela reta x igual a 2, então está aqui o gráfico, gira em torno do eixo y, então ela está girando em torno do eixo y. Ache o volume do sólido gerado. Tome os elementos de área paralelos ao eixo de rotação. Então, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer, ó, que esse retângulo aqui, ele tem que ser paralelo ao eixo y, que é o eixo de rotação. Então, significa que você vai obter cascas cilíndricas aqui. Ele já está dizendo que é para fazer por cascas cilíndricas, porque vai dar menos trabalho, com certeza, esse caso aqui. Então, diante disso, vamos fazer a questão. Então, aqui, ó, vou aumentar um pouquinho, e vamos fazer a questão aqui. Então, volume 2π. Então, já vou tirar o 2π, porque é constante. Então, de A até B, x, f de x. Então, aqui, x, f de x, dx. Tudo bem, pessoal? Então, vamos agora substituir aqui, ó. Então, eu vou ficar com 2π integral de A até B. Então, se vocês perceberem, pessoal, ó, esse cara aqui, até o meio aqui, ó, é o raio médio, ok? Então, esse ponto bem aqui, até aqui, é o x. E isso aqui é a altura, que nada mais é do que o quê? Do que o f de x. Então, eu vou colocar aqui, ó, como x, o f de x ele já me deu, que é o x ao quadrado. Então, eu coloco vezes x ao quadrado, dx. Pessoal, mas quem é o a e quem é o b? Então, tá aqui, ó, o a, 0, e o b igual a 2. Tá aqui, ó. Então, tá aqui como ele coloca na figura. Tudo bem? Então, pessoal, agora é só integrar. E essa integral, esse tipo de integração, nós já fizemos várias vezes. Eu acredito que vocês não vão ter dúvidas ao resolvê-la. Então, x a terceira, dx. E aí eu vou aqui para cima agora. Então, o volume vai ficar 2π vezes 1x à quarta sobre 4. Tá, pessoal? Isso aqui de 0 a 2, porque é uma integral definida. Então, eu vou colocar aqui. Então, agora, pessoal, eu tenho como simplificar as coisas. Simplifico aí. Então, daqui para cá, eu já integrei. Eu posso simplificar aqui 2 por 4. Então, eu vou ficar com o quê? Com π x à quarta sobre 2 de 0 a 2. Então, agora eu aplico o teorema fundamental do cálculo. Então, eu fico com π de quem? Aqui não tem, aqui é o zero, né? No limite inferior. Então, quando eu substituir, vai zerar tudo. Então, eu nem preciso colocar esse parênteses aqui. Então, basta eu colocar 2 à quarta sobre 2. Então, é isso. Então, agora, só resolvendo aqui, um pouquinho de calma, para não ter problema. Então, isso aqui vai ficar 16π sobre 2. Então, o volume, pessoal, 8π unidades de volume. Essa, então, é a solução dessa primeira questão que eu coloquei para vocês. Tá bom? Então, muito legal. Percebam aí que eu usei a fórmula que acabamos de discutir e encontramos, então, o volume 8π. E aí eu coloco unidade de volume, tá, pessoal? Porque nós não sabemos aqui qual é a unidade. Então, está em aberto, então, por isso, a unidade de medida eu coloco o V, unidade de volume. Bem, pois bem, vamos logo passar para outro exemplo. Pessoal, é muito importante que vocês façam bastante exemplos. Então, tem que fazer questões. E não tem outro meio. Então, você tem que fazer as questões para poder entender cada vez melhor.
Então, aqui, pessoal, encontre o volume do sólido obtido pela rotação em torno do eixo Y da região delimitada por 2x ao quadrado menos x à terceira, y igual a zero. Beleza, então aqui está a função, tá bom? Então, nesse caso aqui, nessa função, é melhor você ir pelas cascas cilíndricas. Então, o que você faz? Você desenha, então, aqui um elemento de área, um retângulo, e vai rotacionar. Quando você rotaciona, você obtém nada mais, nada menos do que uma casca. Então, percebam aqui, pessoal, ó, percebam aqui que daqui para cá é o raio médio, tá? Corresponde ao x. Eu tenho aqui o ΔX e eu tenho uma altura que é justamente a minha função, 2x ao quadrado menos x à terceira. Então, com base nisso, e aqui percebam ó, que nós vamos integrar de 0 até o 2. Tudo bem? Mas se ele não tivesse dado, pessoal, era só você substituir o y aqui, ó, e você encontrar o x igual a 2 aqui, sem dificuldade. Então, o que você faz agora? Vamos começar fazendo a questão. Então, aqui, o que você faz? Você escreve a expressão do volume, 2π, integral de A até B, de x, f de x. Então, dx. Pronto, maravilha. Então, aqui, pessoal, ó, fica assim, ó, 2π integral de 0 a 2 também, tudo bem? De 0 a 2. E agora você substitui x vezes o f de x, que é 2x ao quadrado menos x à terceira, dx. Pronto. Então, aqui nós estamos já diante de uma integral definida. Então, basta você fazer as continhas aí com calma para que você possa encontrar o resultado. Então, aqui de 0 a 2. Então, aqui, pessoal, ó, x vezes a função que ele deu. Então, eu vou multiplicar x com 2x ao quadrado e x com x à terceira. Então, eu vou ficar com 2x à terceira menos x à quarta. Maravilha. Pessoal, tiver alguma dúvida aí em relação a isso, tem que ficar esperto, tem que ficar de olho, tem que correr atrás. Então, agora, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou continuar calculando o volume aí, só que agora eu já vou integral da subtração. Então, é a integral do primeiro menos a integral do segundo termo. Então, como é que fica o volume? Então, fica 2π, tá? Então, eu vou abrir um colchete aqui para ficar mais organizado. E eu prezo muito pela organização. Claro, eu não sou a pessoa mais organizada deste planeta, mas eu tento ser um pouquinho organizado. Então, pessoal, ó, vamos fazer aqui rapidinho. Então, essa integração aqui fica, como aqui é uma constante, então ela sai, e eu vou ficar integrando, e eu integro só o x à terceira. Então, fica x à quarta dividido por 4. Só que tem um 2 aqui. Então, eu simplifico já o x, o 4 com 2. E isso vai dar origem a quem? A x à quarta sobre 2. Maravilha. Menos o outro termo fica x à quinta sobre 5. Já integrei todo mundo. Então, aqui, ó, de 0 a 2. E percebam de novo que o limite inferior é 0, ainda bem, porque eu não vou ter tanto trabalho na hora de resolver o teorema fundamental do cálculo. Então, isso aqui fica assim, ó, 2π, então vai ficar 2 à quarta, limite superior, menos 2 à quinta sobre 5. Então, pessoal, eu substituí o limite superior no x, como está aqui, e o limite inferior também, só que é 0, então vai zerar tudo. 0 sobre 2, 0 sobre 5 vai dar 0, então eu não preciso escrever. E finalizando a questão, já estamos finalizando a questão, então isso aqui vai ficar, pessoal, nada mais, nada menos do que aqui, ó, vai ficar então 16 dividido pelo 2, então eu vou ficar com 8. Menos, claro, se você quiser fazer um pouquinho mais lento, não tem problema. 32 dividido por 5. Então, aqui, ó. Pronto. Maravilhoso, pessoal. Show de bola. Isso aqui me emociona muito, tá? Fazer essas contas, eu fico bastante emocionado. Então, 2π, tá? Então, aqui, eu vou fazer um joguinho aqui, né? Eu vou fazer uma subtração de frações. Então, aqui, o 5 vai ser o novo denominador.
E aí você sabe, ó, pela regra padrão, é 5 dividido pelo que está aqui, 5 dividido por 1 dá 5, vezes 8 dá 40. Então, eu venho aqui, ó, 40 menos 32 sobre 5, tá? Então, aqui eu fico com essa expressão. Pessoal, aqui, ó, 5 dividido por 1, que está aqui embaixo, vezes o 8. A mesma coisa aqui, ó, 5 dividido por 5, que está aqui, fica 1 vezes 32, 32. Então, agora, pessoal, o meu volume tá 2π 8 sobre 5. 40 menos 32 aí. Então, meu volume vai ficar nada mais, nada menos do que 16π sobre 5 unidades de volume. Então, tá aí, pessoal. Uma questão bem interessante, bem legal. Claramente, você teve que observar aqui quem é o f de x, ou seja, quem é a altura, e quem é o teu raio médio, continua sendo x. Outras questões, nós vamos ter que ter uma interpretação um pouco mais complicada. E nós vamos fazer essas questões com o passar do tempo. Tudo bem? Fazer mais questões. Esse é o grande detalhe. Tudo bem? Então, vamos passar para uma última questão aqui hoje, e onde eu tenho para achar o sólido, o volume do sólido gerado pela rotação, em torno do eixo y, da região delimitada por essa função x, 3x menos x a terceira, que ela está expressa já aqui, pelo eixo y e pela reta y igual a 2. Então, pessoal, tem uma retinha bem aqui, ó, y igual a 2. E, de novo, aqui, ó, se vocês perceberem, essa é a função, tá aqui a função, e eu tenho aqui um elemento de área, ou seja, o meu retângulo. Então, aqui eu tenho um xi, e aqui eu tenho um xi menos 1. E, obviamente, bem aqui no meio, eu tenho o quê? Um M1, ou simplesmente o x. Então, esse cara aqui, ó, vai ser meu raio médio, é o x. E aqui, pessoal, é o grande detalhe. Aqui eu tenho minha altura. Então, essa altura aqui, ela equivale a quanto? 2. Ó, aqui, ó. Então, daqui para cá, vale 2. Ok. Só que, pessoal, perceba que daqui para cá, eu tenho minha altura f de x. A minha função, ela vai até aqui, ó. Ok? Então, como é que eu vou obter essa altura aqui, já que eu tenho um 2 daqui para cá, e minha função é só até aqui, ó. Pessoal, obviamente, você vai ter que fazer assim, ó, 2 menos o f de x. É isso que você tem que fazer. Então, você vai obter só essa parte aqui. Então, 2 é o todo, menos essa parte que corresponde ao f de x. Então, o f de x aqui tem esse detalhe, tem esse pequeno detalhe que nós temos que ter cuidado. Então, aqui o raio médio é esse, é o x, e a altura é, no caso, 2 menos f de x, que nós vamos ter que substituir na fórmula do volume. Então, o volume vai ficar assim, pessoal, ó, 2π integral de A até B. De novo, x, f de x, dx. Só que, como eu disse a vocês, agora eu vou ficar assim, ó, 2π integral de quanto? Eu vou integrar de 0 a 1 aqui, ó. Então, agora eu vou fazer essa integral acontecer de 0 a 1. Tudo bem, então aqui eu tenho o meu x, que é o meu raio médio, como eu disse a vocês, e o f de x é a altura aqui, ó, só que daqui para cá tem 2. Então, eu tiro 2f de x para poder obter essa altura aí corretamente do meu elemento de área. Para justamente, ó, como eu estou rotacionando em y, então eu estou fazendo o elemento de área aqui, tá? Paralelo ao meu eixo de rotação, para o quê? Obter a minha casca cilíndrica. Então, Fabiano, vamos ficar assim, ó. 2 menos f de x. Tudo bem? Então, esse é o grande detalhe aí. Ok? Então, quem é o f de x? Então, agora, pessoal, ó, o meu f de x vai ficar assim, ó, 2π, minha integral vai ficar assim, x 2
menos. Pessoal, e aqui tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque é menos f de x. Como é menos, então vai entrar um menos aqui multiplicando esse 3x e entrar um menos multiplicando no menos x a terceira. Então, esse cara vai ficar negativo e esse vai ficar positivo. Tudo bem? Porque é 2 menos f de x. Então, vamos ficar cuidado com isso aqui. Mais x à quarta dx. Pronto. Maravilhoso. Show de bola. Então, agora, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou jogar aqui para cima. Então, eu vou ficar com o volume da seguinte maneira. 2π integral de 0 a 1. E aí eu vou multiplicar, tá? O x com 2, o x com 3x e com x à quarta. Pronto. Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar, então, x ao quadrado. Opa, desculpa, vai ficar 2x menos 3x agora sim ao quadrado, mais x à quinta dx. Pronto. Então, essa foi a multiplicação aí do x com toda essa função. Então, 2x menos 3x ao quadrado, x à quinta. Então, eu vou agora multiplicar. Aqui é x à quarta, tá, pessoal? X à terceira. Então, eu coloquei x à quarta, mas aqui é x à terceira. Corrigi aqui, ó. Bem aqui. Então, aqui vai ficar x à quarta. Pronto. Essa é a correção. Porque a função foi dada 3x menos x à terceira. Tranquilo. Então, agora, pessoal, ó, eu tenho que integrar essa soma e subtração. Então, como é que fica? Fica assim, ó. 2π. E aí eu já vou integrar. Então, eu vou abrir um parênteses aqui, porque eu já estou integrando o primeiro. Então, o primeiro vai ficar 2x ao quadrado sobre 2. Não é isso? Está aqui, ó. Então, eu cancelo 2 com 2. Vai sobrar quem? X ao quadrado. Beleza. Essa, agora, eu vou integrar, vai ficar 3x à terceira sobre 3. Tchan, tchan. Cancela. Então, vai ficar menos x à terceira. E a outra fica x à quinta sobre 5 mesmo. E aqui de 0 a 1. Pronto, pessoal. Está terminando, tá? 2π. Então, eu vou ficar teorema fundamental do cálculo. Então, eu substituo o 1 no lugar do x e também o 0. Mas o 0 vai zerar tudo aqui. Então, eu não vou fazer a substituição. Vai ficar 1 ao quadrado menos 1 à terceira mais 1 à quinta sobre 5. Então, agora eu vou ficar com o volume da seguinte maneira, pessoal. Vai ficar aqui, ó. Ó, eu tomo ele aqui, vai embora. Então, vai ficar 2π, o volume 2π sobre 5 unidades de volume. Então, essa aí é a nossa última questão desse vídeo. Espero aí que vocês tenham gostado e até a próxima, pessoal.